Se você quer melhorar sua edição de documentários no CapCut, esse vídeo é feito para você. Existem poucos formatos que performam tão bem no YouTube como os documentários. E canais como o Vox, Magnates Media e o nacional Elementar são provas disso. Milhares de visualizações em praticamente todo o upload, milhões de inscritos e, claro, vídeos que são incríveis de assistir. E pensando exatamente nisso, no vídeo de hoje temos uma lista com 5 dicas para edição de documentário que vão aumentar o nível dos seus vídeos imediatamente. Começando pela número 1, mudança de foco. Esse efeito é uma combinação de Blender com After Effects e é usado muito pelo Magnates Media. Mas sabia que a gente pode facilmente emular ele no CapCut? E para isso precisamos de 3 elementos, um fundo e 2 imagens. Só isso. Vou começar aqui puxando o fundo na timeline, que vai ser essa imagem da Vila do Chaves. Mas para não roubar a cena, eu vou começar dando um pequeno zoom e vou vir aqui na aba Efeitos e também vou aplicar o efeito Desfocar no fundo. Vou deixar o desfocar aqui na faixa de uns 40 e vou aproveitar dar um pulinho aqui na aba Ajuste. Eu vou tirar um pouquinho da saturação, um pouquinho do brilho e vou colocar uma leve vinheta nos cantos. Agora vou puxar as imagens na timeline. A primeira é do nosso grande Roberto Gomes Bolanhos, mundialmente conhecido como Chespirito. Eu vou posicionar ele aqui nesse canto, mas eu quero que ele olhe para o centro da tela, assim tá meio esquisito. Então eu vou selecionar a track e vou usar aqui a opção de espelhar. Perfeito. E depois eu puxo aqui a minha outra imagem, que vai ser uma imagem do Chaves. Se acontecer da sua imagem vir com fundo, como é o caso, é só vir aqui na aba Vídeo, remover plano de fundo e usar a remoção automática, que ela funciona bem em 99% dos casos. Aí vou posicionar aqui uma das imagens mais à direita, outra mais à esquerda. Aí vou selecionar cada uma das imagens e transformar em um clipe composto usando o atalho Alt G. Muito bem, agora a gente vai selecionar esses 2 clipes compostos e novamente transformar em um clipe composto com o atalho Alt G. Dessa forma, tudo isso aqui vira uma coisa só. Distribuído aqui os personagens, eu vou aumentar um pouco a escala e reenquadrar para o foco começar aqui no Bolanhos. Vou pular aqui um espacinho e vou marcar um keyframe em Transformar 2. Vou avançar minha agulha mais para o final da track, vou puxar o Chaves aqui mais para o quadro e aumentar um pouquinho a escala. Para esse movimento ficar um pouco mais agradável, eu vou clicar com o botão direito em um dos keyframes, vir aqui em mostrar todas as pré-definições e eu vou escolher desaceleração quadrática. Fazendo isso, nós já temos esse resultado. Legal, mas dá para melhorar. Vou voltar aqui na aba Efeitos e vou puxar uma track de desfocar aqui por cima de tudo na timeline. Vou deixar do tamanho do meu clipe composto e é aqui que começa uma pequena gambiarra digna do 3º semestre da UFGEV, a Universidade Federal de Gambiarras na edição de vídeo. Vou selecionar o clipe composto, assim eu posso visualizar onde estão os keyframes. Então eu vou posicionar a agulha no primeiro keyframe e usando a tecla M vou colocar um marcador. Vou posicionar aqui a agulha no segundo keyframe e vou fazer a mesma coisa. Assim, mesmo que eu clicar em alguma outra track, eu já consigo saber exatamente onde começa e onde termina a animação. Aí na track do efeito, eu vou criar 2 keyframes exatamente onde estão os marcadores. Nesse primeiro keyframe, eu vou deixar o desfocar em 0 e no último keyframe vou deixar em 50. Agora eu vou duplicar a track do efeito, presta atenção, segurando o Alt, clicando e arrastando para cima, mas aqui vai ser o inverso. No primeiro keyframe, eu vou ter 50 de desfocar e no último keyframe, eu vou ter 0. Agora a gente só precisa realocar essas tracks de efeito no lugar certo. Então a gente vai fazer o seguinte, vou selecionar essas 2 tracks e vou usar o Ctrl C para copiar. Aí eu vou entrar nesse clipe composto clicando 2 vezes na track e agora eu vou entrar no clipe composto do Bolanhos novamente clicando 2 vezes na track. Eu preciso chegar aqui na raiz. Então eu vou apertar o Ctrl V para colar os efeitos que eu acabei de copiar. O lance é, eu só vou deixar uma dessas tracks aqui, que é que começa em 0 e termina em 50. E eu posso verificar que é a de baixo. Então eu vou deletar a track de cima e com isso já temos esse efeitinho onde ele está focado e vai perdendo o foco. Vou clicar aqui nessa setinha para voltar para trás e agora eu vou entrar no clipe composto do Chaves clicando 2 vezes e vou fazer a mesma coisa. Vou apertar Ctrl V para copiar as tracks de efeito e aqui eu vou manter a track que começa em 50 e vai para 0, que é a de cima. Então seleciono de baixo e apago. Aí aqui temos o oposto, ó, o Chaves começa desfocado e depois foca. Agora eu vou clicar nessa setinha 2 vezes para voltar para minha timeline original e eu posso apagar essas 2 tracks de efeito aqui. Só fazendo isso a gente já tem esse efeitinho aqui que é
é bem legal. Mas para dar aquele tchan, a gente vai dar uma movimentação no fundo. Mas calma, não se preocupa que tem uma forma muito fácil de fazer isso. Como a gente já tem a movimentação aqui das nossas imagens, a gente pode aproveitar ela no nosso fundo. Para isso é só clicar com o botão direito no clipe composto e clicar aqui em copiar atributos, ou posso usar o atalho Ctrl Shift C. Aí vou clicar com o botão direito aqui na track do fundo e clicar aqui em colar atributos, ou Ctrl Shift V. Vai abrir essa janelinha perguntando o que eu quero copiar. Como eu quero copiar só a movimentação, eu vou desmarcar tudo, menos o tamanho e localização, e depois clique em colar. Dessa forma o fundo já vai se movimentar aqui igual às imagens, olha só que interessante. Mas para dar uma sensação de 3D, a gente tem que deixar o movimento do fundo um pouco mais sutil, vem comigo. Aqui no primeiro keyframe, eu vou diminuir um pouco a escala e encostar o fundo aqui no canto. E no último keyframe é a mesma coisa, vou diminuir um pouquinho a escala e vou colocar ele aqui no canto. Para finalizar, a gente pode aplicar alguns efeitos para dar um pouco mais de dinamismo. Então vou vir aqui na aba efeitos, efeitos de vídeo e vou buscar por lag. Tem esse efeito de atraso FPS que dá um visual bem legal. Vou arrastar ele aqui por cima de tudo na timeline, mas vou deixar a velocidade aqui na faixa de uns 15. Outro efeito que dá um visual interessante é o efeito pêndulo. Vou clicar nele, arrastar aqui por cima de tudo na timeline e aqui nas propriedades eu vou zerar a torção, zerar a nitidez e vou deixar força e velocidade em valores bem baixos. Para finalizar, a gente pode vir aqui em ajuste e puxar um ajuste personalizado por cima de tudo. E aqui, além de dar um ajuste nas cores em geral, eu também posso descer aqui embaixo e adicionar um pouquinho de partículas, um pouquinho de fade e uma leve vinheta. E olha só que máximo que ficou o resultado. Demais, né? Se você gostou, segura então essa dica extra que talvez te faça economizar muito tempo. Com o meu projeto aqui pronto, eu posso selecionar essas duas tracks, criar um clipe composto, aí segurando o Alt eu clico e arrasto aqui para frente para criar uma cópia e estico meus efeitos para durar até o final, e nessa segunda track eu uso a função de reverso. Assim eu tenho esse efeito da imagem indo e depois voltando. Número 2. Fontes e animações. Esse é um ponto crucial para um documentário. Afinal, você pode criar os melhores cenários e montagens da sua carreira, mas se escolher fontes e animações incoerentes, ele vai ficar parecendo uma apresentação de PowerPoint. Quando o assunto é fonte, meio, né, que não tem uma resposta correta. Tudo depende do estilo, do sentimento que você quer passar. Afinal, como a gente já disse aqui, as fontes comunicam antes mesmo de formarem palavras. Se seu documentário é sobre história, por exemplo, tente fontes serifadas com estilo clássico, como Garamond, Baskerville, Caslon e a Times New Roman. Se for um documentário mais atual sobre assuntos contemporâneos, você pode usar fontes sem serifas mais limpas, como Roboto, Inter, Source Sans 3 e Lato. E para um documentário sobre tecnologia, boas opções são as geométricas sem serifa, como a IBM Plex, Space Grotesque, Orbitron e ShareTech Mono. Mas na dúvida, a melhor opção sempre é consumir canais de sucesso do nicho que você pretende criar. E claro, dar aquela reparada nas fontes que eles usam. Assistindo 3 ou 4 canais em coisa de 1 hora, eu garanto que você vai ter uma boa base. Sobre animações, a ideia é basicamente a mesma. Vai depender muito do seu nicho e pesquisar boas referências também é importante. Mas em documentários no geral, menos é mais. É bom evitar animações muito espalhafatosas e se concentrar nas mais limpas e profissionais, como desfocar, máquina de escrever, deslizar e subir, falha e o clássico fading. Número 3. Gravação de tela estilizada. Se você notar em documentários profissionais, sempre que é exibida uma gravação de tela, ela vai muito além do que uma simples gravação de tela. Passa-se a ideia de que realmente existe uma câmera filmando a tela do computador. E para emular isso no CapCut, precisamos de apenas duas coisas: uma textura e um efeito. Então, primeiro, uma textura de monitor. E para isso temos o texturelabs.org, onde podemos encontrar milhares de texturas em alta resolução e absolutamente de graça. Você pode buscar por Screen ou Glass e encontrar bons resultados. Esse Glass 127 me parece muito interessante. Vou baixar ele na melhor qualidade possível e puxar para o meu CapCut. Já tenho aqui na timeline minha gravação de tela simples. Vou arrastar a textura que a gente acabou de baixar por cima e esticar aqui durante toda a timeline. Aqui no Preview eu vou aumentar o tamanho para ocupar a tela inteira. Mas claro que assim está cobrindo completamente a filmagem. Para resolver, a gente vai vir aqui na aba Vídeo Básico e abrir a opção de mistura. E aqui em modo a gente pode ir fazendo testes para encontrar qual fica melhor. Eu acho que esse de luz suave é o que melhor se encaixa na situação
e aqui na opacidade eu vou diminuir um pouquinho para não ficar tão gritante. Só isso já deu uma diferença bem legal. Mas para dar o famoso tchan, vamos colocar um aspecto 3D. Vou vir aqui na aba efeitos e vou buscar por player. E o efeito que eu vou usar é esse que se chama jogador 3. Vou arrastar ele aqui na minha timeline. Só que por motivos de gambiarra, nesse caso, eu tenho que passar o efeito por cima de todo o vídeo, mas tenho que deixar uma sobra tanto na frente como atrás. Isso acontece porque a ideia original desse efeito não é fazer um aspecto 3D. A gente só usa para fazer 3D porque, coincidentemente, ele tem essa opção de girar. Então, se eu deixo ele rente com o meu projeto, note que ele vai começar com um fading, tá vendo? E eu não quero isso. Então, usou o jogador 3, sempre sobra um pouco para frente e para trás. E explicado isso, vamos aqui na parte de propriedades, vamos zerar o brilho e zerar a textura. Aí, com a agulha no começo da track, eu vou usar essa opção de girar para girar a imagem um pouquinho. E claro, vou marcar um keyframe aqui em girar. Vou relocar a agulha aqui pro final da track, marco outro keyframe aqui em girar e dou mais uma leve giradinha. Para arrematar, a gente vai selecionar tudo e criar um clipe composto com o atalho Alt G. Agora eu preciso cortar todo aquele excesso de efeito que ficou para trás e para frente. Então eu posiciono a agulha bem aqui onde começa o vídeo e corto a parte da esquerda, e posiciono a agulha aqui exatamente onde acaba o vídeo e corto tudo que está à direita. Provavelmente vai acontecer de ficar esses cantos pretos aqui, mas é só aumentar um pouquinho a escala e ajustar a posição e o problema tá resolvido. E aproveitando que estamos resolvendo problemas, tá na hora de você resolver um grande problema, que é a sua inscrição nesse canal, hein? Se você chegou até aqui é porque provavelmente tá curtindo o vídeo. Sabia que tem mais de 100 outros vídeos parecidos com esse disponíveis completamente de graça no canal? E caso você já tenha visto todos, primeiro, obrigado, né? E segundo, não se preocupe, afinal, toda semana sai vídeo novo. Então dá aquele grau no like e se inscreve, que talvez o seu mero clique é o que tá faltando pro YouTube dar mais uma impulsionada nesse vídeo. E considere conhecer também a nossa área de membros, onde você tem acesso a conteúdo totalmente exclusivo como esse vídeo, onde eu conto a minha experiência depois de jogar 10 horas de Ark Raiders. Além de diversas outras vantagens incríveis pela pichincha de R$ 4,99. Mais barato que um picolé de morango. Número 4, fotos e vídeos antigos. Nem tudo precisa ser Ultra HD 8K. Dependendo do estilo do documentário, pode ser que você precise de filmagens antigas para ele. Ou de repente você precisa que filmagens atuais tenham um aspecto de antigo, pois isso faz com que o conteúdo fique amarrado como um todo. Afinal, se eu tô contando uma história bicentenária, vou querer que meu material tenha uma qualidade condizente. Para nossa felicidade, é muito mais fácil diminuir a qualidade de um vídeo do que aumentar. E para isso tem alguns truques que a gente pode usar. Eu tenho aqui essa gravação aérea muito bonita de alguma cidade e a gente vai usar ela como exemplo. Se você vier aqui na aba efeitos e buscar por noise, já temos dois efeitos super úteis, que são barulho escuro e ruído pálido. Buscando por low, achamos efeitos que diminuem a qualidade, frames por segundo e até a taxa de pixels. E por fim, se buscarmos por filme, encontramos aqui diversas molduras que, mesmo parecendo coisas simples, fazem uma grande diferença. Eu gostei muito dessa moldura de filme 2, vou arrastar aqui por cima da minha track e note que ela por si só já vem com ruído. Mas claro que para além dos efeitos, a gente também deve trabalhar aqui na parte de ajuste. Começando aqui em temperatura, vou puxar um pouco mais pro amarelo e vou diminuir a saturação. Aqui em claridade eu vou aumentar um pouquinho o contraste e diminuir um golinho aqui do pretos. E por fim, aqui embaixo a gente pode adicionar um pouco de partículas e um pouco de fade, que isso já traz um resultado formidável. Dá uma olhada aí o antes e depois. Bem legal, né? Número 5, bons vídeos e imagens. Mas absolutamente nada disso é possível de ser feito se você não tiver acesso a bons materiais. E para isso nós podemos e devemos ir muito além do Google. Existem alguns bancos de dados gratuitos com vídeos e imagens mais genéricas, mas em ótima qualidade, como o Pexels, Unsplash, Pixabay e Mixkit. Se você precisa de cenas de filmes e séries, deve abusar do Playphrase, Clip Café e Yarn.co. Para um PNG de figuras mundialmente conhecidas como Bill Gates ou Cristiano Ronaldo, você pode usar geradores de imagem como o próprio ChatGPT, que apresenta um ótimo resultado. Se você encontrou exatamente o que precisa, mas está em qualidade ruim, pode usar o Upscaling do CapCut, selecionando a mídia e vindo aqui em vídeo básico a aprimorar a qualidade.
Não é o melhor upscaling do mundo, mas funciona bem para imagens. Para vídeos, nem tanto assim. Agora, se você, editor, principalmente que está iniciando agora, tem vontade de montar o seu próprio pack de recursos personalizados, nesse vídeo aqui nós exploramos nada menos que os 22 melhores sites gratuitos de recursos da internet, onde você vai encontrar não só imagens e vídeos, mas também fontes, efeitos especiais, músicas, efeitos sonoros e até mesmo memes. E enquanto você vai lá ver, eu vou sutilmente abaixar aqui até sumir da tela. Tchau!